Hoje trago uma história que vai desafiar tudo o que você já ouviu sobre Deus e a espiritualidade. Neste vídeo, vamos mergulhar na experiência incrível de Raul Sanabria, que após sobreviver a um acidente quase fatal, descobriu uma verdade sobre Deus que a religião nunca revelou. Prepare-se para uma jornada de revelações profundas e surpreendentes. Se você gosta de histórias que fazem você pensar e ver o mundo de uma maneira totalmente nova, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos conhecer a história de Raul e o que ele descobriu sobre a verdadeira essência divina. Olá, meu nome é Raul Sanabria. Até alguns meses atrás, eu era apenas mais um consultor de negócios em Houston, Texas. Nasci e cresci em San Juan, Porto Rico, mas me mudei para os Estados Unidos em busca de uma carreira promissora. Meu pai, Santiago, sempre foi um exemplo de força e determinação para mim, e eu queria honrar sua memória sendo bem-sucedido. A vida em Houston era uma correria constante, reuniões, metas, clientes para satisfazer. Eu vivia em alta velocidade, tão focado em chegar ao topo que, sem perceber, fui me afastando das coisas que realmente importavam. Minha espiritualidade e minha família ficaram em segundo plano. Cresci em um lar muito religioso. Meu pai era um homem profundamente devoto, com uma crença inabalável em um Deus justo, mas punitivo. Essa visão de um Deus sempre pronto para castigar qualquer deslize moldou minha infância e, com o tempo, me afastou da fé. Nunca consegui conciliar essa imagem severa com a ideia de um Deus amoroso e compassivo. Com o passar dos anos, minha fé foi se tornando uma memória distante, enterrada sob camadas de pragmatismo e racionalidade. Tornei-me cético, focado apenas no mundo material e nos resultados que podia ver e medir. Mas tudo isso mudou em um único instante. Um momento que começou como qualquer outro, mas terminou com a maior reviravolta da minha vida. Hoje, quero compartilhar com vocês a história de como um acidente quase me levou à morte e como, durante esse breve encontro com o outro lado, descobri verdades sobre Deus, a vida e a espiritualidade que mudaram minha existência para sempre. Não sou um homem de meias palavras ou rodeios. Vou contar exatamente como aconteceu, da forma mais honesta e direta possível. Pode parecer inacreditável em alguns momentos, mas peço que ouçam com a mente aberta. O que vivi naquele dia mudou completamente minha perspectiva sobre a vida e a morte, e espero que minha história possa tocar vocês de alguma forma. Era uma manhã típica de Houston. O sol brilhava forte no céu sem nuvens, e o calor do Texas já começava a se fazer sentir, mesmo sendo ainda cedo. Eu tinha acabado de sair de uma reunião importante e decidi caminhar até meu café favorito para um rápido intervalo antes do próximo compromisso. Enquanto andava pela calçada movimentada, meu celular tocou. Era um cliente importante, daqueles que você não pode ignorar. Atendi imediatamente e me concentrei na conversa, quase me esquecendo do mundo ao meu redor. Foi nesse momento de distração que tudo aconteceu. De repente ouvi um barulho ensurdecedor acima de mim, como se algo pesado estivesse caindo. Levantei os olhos instintivamente e, no último segundo, vi uma enorme tábua de madeira despencando em minha direção. Não tive tempo de reagir. Foi tudo tão rápido que meu cérebro mal processou o que estava acontecendo. O impacto foi direto na minha cabeça. A dor, meu Deus, a dor era insuportável, como se um raio tivesse atravessado meu crânio. Senti minha visão escurecer e minhas pernas cederem. Caí no chão duro da calçada, o celular escapando da minha mão e se espatifando alguns metros adiante. As pessoas ao meu redor começaram a gritar e se agitar. Ouvi vozes distantes pedindo uma ambulância, outras perguntando se eu estava bem, mas eu mal conseguia ouvi-las. O mundo ao meu redor parecia estar se dissolvendo, como se eu estivesse afundando em um mar escuro e profundo. Enquanto lutava para manter a consciência, algo estranho começou a acontecer. Uma luz azul intensa começou a invadir minha visão periférica. Não era como nada que eu já tinha visto antes. Era uma luz diferente que não machucava os olhos. Pelo contrário,
Ela parecia emanar um calor reconfortante, trazendo consigo uma sensação de paz que contrastava fortemente com a dor que eu sentia. Foi nesse momento que percebi que algo muito maior estava acontecendo, algo além da minha compreensão. A luz azul foi ficando mais forte, mais intensa, preenchendo todo o meu campo de visão. A dor começou a diminuir, como se estivesse sendo lavada por aquela luz misteriosa. Lembro-me de pensar, é isso? É assim que tudo termina? Mas não havia medo. Surpreendentemente, eu me sentia calmo, quase curioso, como se estivesse prestes a embarcar em uma jornada incrível. E então, tudo ficou escuro. A escuridão que me envolveu não durou muito. Logo, a luz azul que eu havia visto antes voltou, mais intensa do que nunca. Era como se ela estivesse preenchendo cada célula do meu corpo, me envolvendo completamente. A dor que eu sentia momentos antes havia desaparecido, substituída por uma sensação de calor e acolhimento que eu nunca havia experimentado antes. Conforme a luz se intensificava, comecei a sentir uma sensação estranha, como se meu corpo estivesse se dissolvendo. Não era assustador, pelo contrário, era como se eu estivesse me libertando de um peso que nem sabia que carregava. Senti-me leve, quase etéreo. De repente percebi que estava flutuando, como se uma força invisível e benevolente estivesse me erguendo. Não havia medo, não havia pânico, apenas uma sensação de paz profunda e uma curiosidade sobre o que viria a seguir. Foi então que ouvi uma voz. Era suave, quase um sussurro, mas ao mesmo tempo clara e reconfortante. "Está tudo bem", disse a voz. "Eu vou levá-lo para um lugar seguro." Havia algo naquela voz, uma bondade e compreensão que me fez confiar instantaneamente. Toda a ansiedade e medo que eu poderia ter sentido começaram a desaparecer. Enquanto flutuava por esse espaço invisível, comecei a ver o mundo de uma maneira completamente nova. De onde eu estava, tudo parecia distante, quase irônico. Era como se eu estivesse observando uma maquete elaborada. As pessoas, os carros, os prédios, tudo parecia tão pequeno e insignificante daquela perspectiva. Conforme eu subia cada vez mais alto, a cidade foi se tornando apenas um ponto de luz na vastidão de uma nova dimensão que se abria diante de mim. O tempo e o espaço, como eu os conhecia, pareciam não ter mais significado. Era como se eu estivesse entrando em um reino onde as leis da física não se aplicam mais. A sensação era indescritível. Eu me sentia completamente livre, liberto de todas as preocupações e medos que carregava na vida terrena. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia verdadeiramente em paz. À medida que avançava nessa jornada surreal, comecei a perceber que estava sendo levado para algum lugar específico. Não sabia o que me aguardava, mas sentia no fundo do meu ser que seria algo extraordinário, algo que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre a vida, a morte e o universo. Conforme a cidade de Houston desaparecia completamente da minha vista, me vi entrando em uma dimensão que estava além de qualquer compreensão humana. Era um lugar de beleza indescritível, tão vasto e majestoso, que me deixou sem fôlego, embora eu não estivesse realmente respirando naquele momento. Ao meu redor, planetas e estrelas brilhavam com uma intensidade e beleza que eu nunca tinha visto antes. As cores eram mais vivas do que qualquer coisa que já tinha experimentado na Terra. Azuis mais profundos que o oceano mais puro, vermelhos mais intensos que o pôr do sol mais dramático, e cores que eu nem sabia que existiam. Cada estrela, cada planeta, parecia pulsar com vida própria. O mais impressionante era a sensação de paz profunda que permeava tudo ao meu redor. Era como se o amor e a harmonia fossem as forças primárias que regiam aquele lugar. Não havia medo, não havia ansiedade, apenas uma sensação de pertencimento e aceitação total. De repente, vi à minha frente uma escadaria, mas não era uma escada comum. Parecia ser feita de uma substância que era ao mesmo tempo sólida e etérea. Os degraus brilhavam suavemente, como se fossem feitos de luz cristalizada. Cada degrau parecia me convidar a subir, prometendo revelar mais maravilhas.
Comecei a subir a escada, e a cada passo me sentia mais leve. Era como se cada degrau estivesse me purificando, removendo camadas de preocupações e medos que eu nem sabia que carregava. Um aroma fresco e floral enchia o ar, me lembrando vagamente dos jardins da minha infância em Porto Rico, mas 1000 vezes mais intenso e reconfortante. No topo da escada, encontrei uma ponte de pedra branca. A pedra parecia quase translúcida, emitindo uma luz suave e reconfortante. Ao atravessar a ponte, vi que ela levava a um imenso jardim, como um paraíso celestial. O jardim era diferente de tudo o que eu já tinha visto. As árvores, de um verde vibrante, pareciam tocar o céu, e flores de todas as cores e formas adornavam o caminho. Havia um rio cristalino correndo ao lado da ponte, e sua água parecia brilhar com uma luz interna, emitindo uma música suave e reconfortante. Enquanto caminhava, fui envolvido por uma sensação de bem-estar e plenitude que eu nunca tinha experimentado antes. Sentia que cada passo que eu dava me levava mais perto de algo grande, algo que estava além da minha compreensão, mas que eu estava prestes a descobrir. E foi então no centro desse jardim celestial que eu o vi. Um homem de aparência simples, mas que irradiava uma luz tão intensa que era quase impossível olhar diretamente para ele. Ele estava vestido com um manto branco que parecia feito da própria luz, e seu rosto, embora humano, tinha uma serenidade e um amor que eu nunca tinha visto antes. Senti uma paz profunda só de olhar para ele, como se todos os problemas do mundo tivessem desaparecido naquele momento. Ele se aproximou de mim com um sorriso gentil e me cumprimentou de uma maneira que me fez sentir como se eu fosse uma pessoa de extrema importância. Havia algo em seus olhos, uma sabedoria infinita e uma bondade que parecia abraçar minha alma. Eu não sabia quem ele era, mas no fundo eu sabia que ele era alguém muito especial, alguém que estava ali para me mostrar algo importante. Estou tão orgulhoso de você, essas palavras me atingiram. Como uma onda. Quantas vezes eu tinha desejado ouvi-las, quantas noites eu tinha passado me perguntando se eu estava honrando sua memória, se estava vivendo da maneira que ele esperava, pai. Comecei, com a voz embargada pela emoção. Eu sinto tanto a sua falta, tenho tantas coisas para te contar, tantas perguntas. Ele sorriu, colocando a mão no meu ombro. Eu sei, filho. Eu sei de tudo. E quero que você saiba que sempre estive com você, mesmo quando você não podia me ver ou sentir. Minha avó se aproximou, seu sorriso gentil me enchendo de uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Meu querido, ela disse, você cresceu. Estamos todos tão orgulhosos de você. Olhei ao redor, para todos os rostos sorridentes. Era como uma reunião familiar, mas muito mais profunda e significativa do que qualquer uma que eu já tinha experimentado na Terra. Não havia julgamento, não havia ressentimentos ou mágoas antigas, apenas amor puro e incondicional. Meu pai, no entanto, tinha um olhar sério quando voltou a falar. Raul, meu filho, você precisa saber que ainda não é sua hora de ficar aqui conosco. Senti um aperto no peito. Como assim não era minha hora? Eu estava tão feliz ali, tão em paz. Como poderia voltar? Você ainda tem uma missão a cumprir na Terra, continuou meu pai. Há pessoas que precisam de você, coisas importantes que você precisa fazer. Olhei para os rostos ao meu redor, todos assentindo em concordância. Minha avó se aproximou novamente, seu toque suave em meu braço transmitindo conforto. Não se preocupe, querido, ela disse. Estaremos sempre aqui esperando por você, mas agora você precisa voltar e viver a vida que lhe foi dada. Eu queria protestar, queria ficar ali com eles naquele lugar de paz e amor, mas algo dentro de mim sabia que eles estavam certos. Havia algo inacabado, algo importante que eu precisava fazer. Lembre-se, filho, meu pai disse, seus olhos brilhando com sabedoria. O amor que sentimos por você não conhece limites de tempo ou espaço. Estaremos sempre com você, guiando seus passos. Com um último abraço coletivo, senti que era hora de partir. Mas antes de me afastar, meu pai segurou minha mão uma última vez. Há mais coisas que você precisa ver e entender antes de voltar, ele disse. Esteja aberto, filho.
O que você está prestes a experimentar mudará sua vida para sempre. Com o coração cheio de amor e os olhos marejados, me afastei deles. Conforme suas figuras iam desaparecendo na luz, senti uma nova presença se aproximando. Era algo diferente, algo ainda mais poderoso e majestoso do que tudo que eu havia experimentado até então. Conforme me afastava dos meus entes queridos, senti uma dança no ambiente ao meu redor. A luz, que já era intensa, pareceu se intensificar ainda mais. Mas não era ofuscante ou desconfortável. Era como se cada partícula do meu ser estivesse sendo banhada por uma energia pura e amorosa. De repente, percebi que estava diante de uma presença. Não havia uma forma definida, nenhuma figura que eu pudesse descrever em termos humanos. Era mais como uma sensação avassaladora de estar na presença de algo ou alguém imensuravelmente grande e poderoso. Naquele momento eu soube, com uma certeza que ia além de qualquer compreensão racional, que estava diante de Deus. Mas não era o Deus que eu tinha imaginado durante minha vida, nem o Deus severo e punitivo que meu pai, Santiago, tinha me ensinado a temer. Esta presença era puro amor. Era como se todo o amor do universo estivesse concentrado em um único ponto, irradiando aceitação, compaixão e compreensão infinitas. Não havia julgamento, não havia condenação, apenas um amor tão profundo e incondicional que me fez cair de joelhos. Ou pelo menos, essa foi a sensação que tive naquele estado não físico. Lágrimas corriam pelo meu rosto enquanto eu me dava conta de quanto tinha me equivocado durante toda a minha vida. Todas as vezes que eu tinha me afastado da espiritualidade, todas as vezes que eu tinha duvidado ou questionado a existência de um poder superior, tudo isso parecia tão insignificante agora. Foi então que ouvi uma voz. Não era uma voz no sentido convencional. Era mais como se as próprias moléculas do ar, se é que havia ar naquele lugar, estivessem vibrando com uma mensagem direcionada diretamente à minha alma. Meu filho, a voz disse. E o amor contido nessas duas palavras era mais do que eu poderia suportar. Você tem caminhado por tanto tempo com os olhos fechados, mas agora é hora de ver a verdade. Eu queria falar, queria fazer 1000 perguntas, mas me senti incapaz de formar palavras. Não era necessário. A presença divina parecia entender cada pensamento, cada emoção que passava por mim. O que você conheceu como Deus na Terra é apenas um pálido reflexo da verdade, continuou a voz. Os humanos, em sua limitada compreensão, criaram uma imagem distorcida. Eu não sou um juiz severo, nem um rei distante em um trono. Eu sou o amor que permeia toda a criação. Essas palavras ressoaram em mim com uma força incrível. Era como se cada célula do meu ser estivesse sendo reconfigurada para compreender essa verdade fundamental. Você não precisa temer, a voz continuou. Não há punição eterna, não há condenação. Há apenas amor, aprendizado e crescimento. Cada alma, em seu tempo, encontra o caminho de volta para casa. Eu me senti sobrecarregado. Todo o meu sistema de crenças, tudo o que eu pensava saber sobre Deus e a espiritualidade, estava sendo completamente transformado. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Mas então consegui finalmente formar um pensamento coerente. Por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que as coisas ruins acontecem se Deus é amor? A resposta veio, não em palavras, mas em uma compreensão profunda que se espalhou por mim. Vi que o sofrimento não era uma punição, mas uma oportunidade de crescimento, de exercer a força e a sabedoria, e de transformar dor em compreensão e amor. Fiquei ali, banhado nessa presença divina, absorvendo verdades que iam além da minha capacidade de expressão em palavras humanas. Senti que poderia ficar ali para sempre, aprendendo e crescendo nesse amor infinito. Então, gentilmente, senti que esta presença estava se afastando. Havia mais coisas que eu precisava ver e entender antes de voltar. Enquanto me afastava da presença divina, ainda tentando processar tudo o que havia experimentado, percebi uma nova figura se aproximando. Era diferente dos meus familiares que eu havia encontrado antes, e diferente também da presença avassaladora de Deus. Esta figura tinha uma forma mais definida, mais humana.
Conforme a figura se aproximava, fui tomado por uma sensação de reconhecimento profundo. Não era um reconhecimento visual, afinal, eu nunca tinha visto esta pessoa antes. Era mais como se minha alma o reconhecesse instantaneamente. Era Jesus Cristo. Mas ele não era nada parecido com as imagens que eu tinha visto em igrejas ou livros religiosos. Não havia coroa de espinhos, nem vestes elaboradas. O que vi foi um homem simples, vestido com roupas modestas, mas emanando uma luz e um amor que eram quase tangíveis. Seus olhos, meu Deus, seus olhos eram de um marrom profundo, cheios de uma compaixão e um entendimento que me deixaram sem palavras. Quando ele sorriu para mim, senti como se todo o universo estivesse sorrindo junto. Raul, ele disse, e sua voz era ao mesmo tempo gentil e poderosa. Não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo a entender. Eu queria me ajoelhar, queria me prostrar diante dele, mas Jesus gentilmente colocou a mão no meu ombro me impedindo. Não há necessidade disso, ele disse. Estamos todos no mesmo nível aqui. Todos somos filhos do mesmo Pai. Ele começou a caminhar e eu o segui instintivamente. Enquanto caminhávamos, o cenário ao nosso redor mudava constantemente. Vi montanhas majestosas, oceanos infinitos, florestas exuberantes, todas pulsando com uma vida e uma beleza que iam além da compreensão humana. Você viu o Pai, Jesus disse, referindo-se ao meu encontro anterior com Deus. Agora você entende que ele não é o ser vingativo e punitivo que muitos na terra acreditam que ele seja. Assenti, ainda incapaz de formar palavras. Minha mensagem na terra foi distorcida ao longo dos séculos, ele continuou. Eu vim para ensinar sobre amor, perdão e compaixão, para mostrar que o reino dos céus está dentro de cada um. Mas os homens, em sua limitação, transformaram essas verdades simples em dogmas complicados e regras rígidas. Enquanto ele falava, vi flashes da história da Terra. Vi como as palavras simples de Jesus foram interpretadas e reinterpretadas, como guerras foram travadas em seu nome, como o medo foi usado para controlar as pessoas. Mas vi também como, apesar de tudo isso, o amor que ele ensinou continuava a tocar corações e transformar vidas. Raul, Jesus disse, parando e olhando diretamente nos meus olhos. Você tem uma escolha a fazer agora. Meu coração deu um salto. Uma escolha? Você pode ficar aqui, neste lugar de paz e amor, ele disse. Ou pode retornar à terra, levando consigo o que aprendeu aqui. Fiquei em silêncio por um momento, considerando suas palavras. Ficar ali, naquele lugar de amor e paz infinitos, era tentador, muito tentador. Mas algo dentro de mim sabia que ainda não era a minha hora. Antes de decidir, Jesus disse, deixe-me mostrar algo a você. Ele estendeu a mão e tocou minha testa. De repente, fui inundado por visões do futuro. As visões que Jesus me mostrou eram tão vívidas, tão reais, que era como se eu estivesse realmente lá, vivendo aqueles momentos. A primeira coisa que vi foi minha mãe, Isabel. Meu coração se apertou ao vê-la. Ela estava sentada sozinha em uma cadeira de balanço, olhando pela janela de nossa casa em Porto Rico. Seus cabelos, antes negros como a noite, agora estavam completamente brancos. Suas mãos, que eu me lembrava sempre ativas, fazendo algo, agora tremiam levemente em seu colo. Mas o que mais me chocou foram seus olhos. Aqueles olhos que sempre brilhavam de alegria, agora pareciam opacos, cheios de uma tristeza profunda. Vi como ela passava seus dias sozinha, naquela casa grande demais para uma pessoa só. Vi como ela olhava para as fotos na parede, fotos de nossa família, de mim quando criança, de meu pai, e como lágrimas silenciosas corriam por seu rosto enrugado. Mãe, eu quis gritar, mas não tinha voz naquela visão. Quis abraçá-la, dizer que estava tudo bem, que eu a amava, mas não podia. A cena mudou, e agora eu via meu filho, Miguel, meu garotinho, que eu deixava tantas vezes para trás enquanto corria atrás do sucesso profissional. Ele não era mais um menino, era um jovem homem enfrentando desafios que eu nem imaginava. Eu vi Miguel lutando na escola, sendo intimidado por outros garotos.
Vi a dor em seus olhos quando ele olhava para a cadeira vazia à mesa de jantar, onde eu deveria estar sentado. Vi-o tomando decisões difíceis, sem ter um pai para guiá-lo, para aconselhá-lo. Uma cena em particular partiu meu coração. Miguel, agora um adolescente, estava sentado em seu quarto, olhando para uma foto minha. "Por que você teve que ir, pai?" ele murmurou, sua voz embargada de emoção. "Eu preciso de você." As visões continuaram, mostrando-me outros membros da minha família, amigos, colegas de trabalho. Vi como minha ausência afetava cada um deles de maneiras diferentes. Vi oportunidades perdidas de amor, de conexão, de fazer a diferença na vida das pessoas. Mas não eram apenas visões de tristeza e perda. Jesus também me mostrou momentos de alegria e triunfo que eu poderia experimentar se voltasse. Vi-me abraçando minha mãe, seu rosto iluminado de felicidade. Vi-me ensinando Miguel a dirigir, rindo juntos de suas primeiras tentativas desajeitadas. Vi-me fazendo a diferença na vida das pessoas, usando minha experiência e conhecimento para ajudar os outros. Quando as visões terminaram, eu estava emocionalmente exausto. Olhei para Jesus, suas feições cheias de compaixão e compreensão. "Agora você entende", ele disse suavemente. "Sua jornada na Terra ainda não terminou. Há muito que você ainda pode fazer, muitas vidas que você pode tocar." Eu assenti, incapaz de falar. A realização do impacto que minha ausência teria e do bem que eu ainda poderia fazer se voltasse era avassaladora. Mas lembre-se, Jesus continuou: "Se você escolher voltar, não será fácil. Haverá desafios, dores, momentos de dúvida. Você terá que carregar o peso do conhecimento que adquiriu aqui, sabendo que nem todos entenderão ou acreditarão em sua experiência." Eu respirei fundo, ou pelo menos tive a sensação de fazê-lo naquele estado não físico. A decisão estava clara para mim agora. Eu sabia o que precisava fazer. "Eu quero voltar", eu disse, minha voz firme apesar da emoção. "Eu preciso voltar por minha mãe, por meu filho, por todos aqueles que eu posso ajudar." Jesus sorriu, um sorriso cheio de amor e aprovação. "Você fez uma escolha corajosa, Raul. E saiba que, não importa o que aconteça, você nunca estará sozinho. Estaremos sempre com você, guiando seus passos." Com essas palavras, ele colocou a mão em meu ombro e eu senti uma onda de força e coragem me preenchendo. Eu estava pronto para voltar, para enfrentar o que quer que o futuro reservasse para mim. No momento em que tomei minha decisão de retornar, senti uma mudança imediata no ambiente ao meu redor. A luz brilhante e acolhedora do outro mundo começou a se dissipar, dando lugar a uma escuridão que não era assustadora, mas sim reconfortante, como um cobertor envolvendo minha consciência. Jesus sorriu uma última vez para mim, seus olhos cheios de amor e compreensão. "Lembre-se, Raul", ele disse, sua voz ecoando enquanto sua imagem começava a desvanecer. "O amor que você experimentou aqui está sempre com você. Carregue-o em seu coração e compartilhe-o com o mundo." Senti como se estivesse caindo, mas não havia medo. Era mais como se eu estivesse sendo gentilmente guiado de volta ao meu corpo, como uma pena flutuando suavemente no ar. Conforme eu descia, comecei a sentir sensações físicas novamente. Primeiro foi um formigamento nas extremidades dos dedos e dos pés, depois uma pressão no peito, como se alguém estivesse empurrando ritmicamente. Sons começaram a filtrar através da escuridão, vozes abafadas, bips de máquinas, o ruído característico de um hospital. De repente, senti uma dor aguda na cabeça, lembrando-me do acidente que tinha me levado a essa jornada incrível. A dor era intensa, mas de alguma forma eu a recebi como um velho amigo. Era um lembrete de que eu estava vivo, de que tinha conseguido voltar. Lentamente, com um esforço que parecia hercúleo, abri meus olhos. A luz brilhante da sala de cirurgia me cegou momentaneamente e pisquei várias vezes para ajustar minha visão. Rostos preocupados de médicos e enfermeiros surgiram em meu campo de visão, suas expressões mudando de tensão para alívio quando viram que eu estava consciente. "Ele está de volta", ouvi alguém exclamar. "É um milagre." Quis falar, contar a ele sobre o que tinha vivenciado, mas minha garganta estava seca e dolorida.
Tudo o que consegui foi um gemido fraco. Uma enfermeira se inclinou sobre mim, seus olhos gentis me examinando com cuidado. Senhor Sanabria, você pode me ouvir? Pisque 2 vezes se puder me entender. Concentrei todas as minhas forças e pisquei 2 vezes. Vi o alívio se espalhar pelo rosto dela. Você sofreu um acidente grave, ela explicou suavemente, mas está tudo bem agora. Você está no hospital e vamos cuidar bem de você. Enquanto ela falava, senti uma presença reconfortante ao meu lado. Não podia ver nada com meus olhos físicos, mas sabia no fundo do meu ser que não estava sozinho. As presenças amorosas que tinha encontrado do outro lado ainda estavam comigo, me dando força para enfrentar o que viria pela frente. Os médicos continuaram a trabalhar ao meu redor, checando meus sinais vitais, ajustando equipamentos. Ouvi fragmentos de suas conversas, algo sobre meu coração ter parado por vários minutos, sobre como era incrível que eu não tivesse sofrido danos cerebrais. Fechei meus olhos novamente, exausto, mas profundamente grato. Tinha voltado, tinha uma segunda chance, e sabia que nada seria como antes. Os dias que se seguiram ao meu retorno foram uma mistura de desafios físicos e revelações emocionais profundas. A recuperação foi difícil. Meu corpo tinha passado por um trauma significativo e levaria tempo para se curar completamente. Mas a cada dia eu me sentia mais forte, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Os médicos ficaram surpresos com a rapidez da minha recuperação. O que deveria ter sido um longo período de internação se transformou em apenas algumas semanas. Eles não conseguiam explicar como o ferimento na minha cabeça, que inicialmente parecia tão grave, estava cicatrizando de maneira quase milagrosa. Mas eu sabia. Sabia que não estava sozinho nessa jornada de cura. Sentia constantemente a presença amorosa que tinha experimentado do outro lado, me dando força, me ajudando a superar cada obstáculo. Conforme fui me fortalecendo, comecei a refletir profundamente sobre tudo o que tinha vivenciado. Cada manhã que eu acordava era um presente, uma nova oportunidade de viver com gratidão e propósito. As preocupações que antes me consumiam, sucesso profissional, status social, acumulação de bens materiais, agora pareciam tão insignificantes. Percebi que o amor e o apoio da família são verdadeiramente insubstituíveis. Minha mãe, Isabel, veio de Porto Rico assim que soube do acidente. Vê-la ao meu lado, cuidando de mim com tanto amor, me fez perceber o quanto eu tinha negligenciado nosso relacionamento nos últimos anos. Prometi a mim mesmo que isso mudaria. Meu filho, Miguel, também esteve presente durante toda a minha recuperação. Ver o medo e o alívio em seus olhos me fez entender o quanto ele precisava de mim, não apenas como provedor, mas como pai, amigo e guia. Jurei que seria mais presente em sua vida, que o ouviria e guiaria com todo o amor que tinha redescoberto em mim. Minha experiência também mudou completamente minha visão sobre Deus e a espiritualidade. O Deus que eu conheci não era o ser distante e punitivo que me ensinaram a temer. Era uma fonte inesgotável de amor e aceitação. Essa nova compreensão me trouxe uma paz que eu nunca tinha experimentado antes. Comecei a me reconectar com minha espiritualidade, mas de uma forma diferente, não através de rituais vazios ou dogmas rígidos, mas através de uma conexão direta com o divino. Meditação, oração e os gestos de bondade se tornaram parte integral do meu dia a dia. Conforme fui compartilhando minha experiência com amigos e familiares, percebi que nem todos entendiam ou acreditavam no que eu tinha vivido. Alguns achavam que era resultado do trauma, outros que eu estava confuso devido aos medicamentos. Mas isso não me incomodava. Eu sabia a verdade no meu coração e isso era o que importava. Decidi usar minha segunda chance para fazer a diferença na vida das pessoas. Comecei a trabalhar como voluntário em um hospital local, oferecendo conforto e esperança para pacientes em estado terminal. Compartilhava com eles o que tinha aprendido sobre a vida após a morte, sobre o amor incondicional que nos aguarda do outro lado. Também mudei minha abordagem no trabalho. Em vez de buscar apenas o lucro e o sucesso pessoal,
comecei a procurar maneiras de usar meus conhecimentos e habilidades para beneficiar a comunidade. Iniciei projetos de responsabilidade social na empresa, incentivando meus colegas a se envolverem em causas importantes. Cada desafio que enfrento agora é com a certeza de que não estou sozinho. Sei que há uma força maior me guiando e protegendo, e sei que, independentemente do que o futuro me reserve, o amor que experimentei naquela jornada para além deste mundo estará sempre comigo, me conduzindo pelo caminho certo. Minha experiência de quase morte não foi apenas uma reviravolta na minha vida, mas uma revelação de que o amor e a aceitação são os verdadeiros pilares da existência. Agora vejo o mundo com novos olhos, valorizando cada momento, cada conexão, cada gesto de bondade. É essa mensagem de amor incondicional que quero compartilhar com todos que cruzam o meu caminho. Esta é a minha história, uma história de morte e renascimento, de medo transformado em amor, de dúvida transformada em fé. Minha esperança é que, de alguma forma, ela possa tocar seu coração e inspirar você a viver cada dia com mais amor, gratidão e propósito. Que você também possa encontrar a coragem de enfrentar os desafios da vida com a certeza de que nunca está sozinho e que o amor é a força que nos mantém firmes, mesmo nos momentos mais difíceis.